Então, Nick Fuentes percebeu algo que a maioria dos antissemitas de baixo QI não consegue perceber. E pela primeira vez, tenho que dizer que concordo com esse homem. Vocês sabem que acho ele divertido. E vocês sabem que eu acho que ele é uma pessoa nacionalista perigosa, insana e furiosa que está tentando destruir os Estados Unidos. Mas vamos deixar isso de lado por um segundo, porque ele identificou algo nesse vídeo que eu acho que pode ressoar com muitos de nós. Vamos assistir Nick Fuentes. Os muçulmanos já ultrapassaram completamente o limite da hospitalidade. Houve uma época, alguns anos atrás, em que nós e os muçulmanos estávamos meio que apontando na mesma direção porque ambos éramos contra o que Israel estava fazendo em Gaza, por razões diferentes. Houve uma época, um ano atrás, 2 anos atrás, em que os muçulmanos e os nacionalistas brancos estavam meio que se aproximando porque ambos se opunham a Israel. Só me deixe interromper por um segundo. É incrível como as pessoas não percebem que isso não é coincidência, mas sim armação. Juntar todas as pessoas que potencialmente poderiam odiar Israel e uni-las, enquanto ficam cegamente focadas no controle dos judeus sobre tudo. Blá, 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 esse papo furado aí. Para que não percebessem o que ocorre com os islamistas. Mas eles exageraram totalmente, passaram completamente dos limites. E houve um tempo em que eles criticavam Israel junto com a gente. Agora tudo o que eles fazem é ficar empurrando a religião de merda deles e defender quadrilhas de aliciamento sexual, fazendo apologia para essas gangues. E dizem que, se você tem um problema com quadrilhas de aliciamento sexual, se você tem um problema com esses cabeças de toalha no seu país, então você é um sionista. Olha, você quer dizer que a estratégia deles pode, na verdade, ser só uma manipulação e não realmente uma demonstração de boa-fé e de alinhamento pró-América. Uau, não acredito nisso. Se você não quer que seu país seja invadido por muçulmanos violentos estuprando todo mundo, bem, você é um sionista. É isso que Israel quer que você acredite. E é tipo, sabe de uma coisa? Esquece essas pessoas. Acho que não. Agora reclamam daquele filme. Tem um filme que saiu com Armie Hammer, o Cannibal W. Tem um filme que vai sair com Armie Hammer, do Me Chame Pelo Seu Nome, o Canibal, W no chat. Armie Hammer está andando por aí matando todos esses muçulmanos por estuprar crianças. E os muçulmanos dizem, isso é propaganda judaica. Eu fico tipo, cuidado, cuidado com o que você fala, porque se isso é propaganda judaica, então é quino. Então tome cuidado. Nick, na verdade, acabou de descobrir o segredo que os judeus vêm dizendo há muito tempo, que literalmente os islamistas tentam culpar os judeus por tudo o que eles mesmos estão fazendo. São eles que tentam controlar a América. São eles que tentam controlar as universidades. São eles que estão canalizando bilhões para promover suas próprias agendas para tomar o controle. E eles simplesmente fazem de Israel, dos judeus, o bode expiatório. E Nick está percebendo isso sem realmente perceber, porque ele fica tipo, espera um segundo, vocês estão passando dos limites aqui. E é tipo, claro, é isso que eles estavam fazendo desde o começo. É isso que eles sempre fizeram. Vocês ficaram tão cegos pelo ódio e pela propaganda deles, tão eficaz contra vocês, que nunca perceberam tudo. Estamos dizendo, os islamistas fazem vocês focarem nos judeus como inimigos, impedindo que vejam o que realmente ocorre em sua cidade. Graças a Deus, esses idiotas passaram dos limites. É só um lembrete, nós somos cristãos. Esta é uma civilização cristã. Esta é a civilização ocidental. Eu até tolero um pouco da veneração aos deuses europeus. Não de uma forma religiosa séria, mas quando Spengler fala sobre a civilização apolínea e nós falamos sobre algumas das nossas raízes na filosofia grega e na mitologia grega, mitologia romana. Ok, do ponto de vista literário, eu tolero isso e a cristandade. Mas esse negócio do Islã, isso tem que parar. E você sabe quem está promovendo isso mais do que ninguém? Tucker Carlson. Tucker Carlson chama essas pessoas para enaltecer o Islã. Eu não esperava querer ser tão amiga do Nick Fuentes. Sim, claro, é o Tucker Carlson. Sempre foi ele, embora nem sempre tenha sido assim. Ele mudou isso. E surpresa, é porque os islamistas adoram ele. Já chega disso.
É uma religião falsa. É uma civilização diferente. Não quero mais ouvir isso. Já é o suficiente. Eu não quero que a nossa civilização seja dominada por oligarcas judeus. Eu também não quero que ela seja invadida por estupradores muçulmanos. Você pode acreditar nas duas coisas ao mesmo tempo. Nós podemos agir moralmente em mais de uma frente ao mesmo tempo. Não seja um idiota moral. Para usar uma expressão, nós podemos realmente sustentar ambas as posições ao mesmo tempo. Você pode se surpreender ao saber que a ideia de oligarquia judaica é só uma teoria da conspiração criada por islamistas para esconder o que ocorre lá. Tudo bem, você vai entender, Nick. Não, eu não quero oligarcas judeus comandando a América. Também não quero estupradores muçulmanos invadindo a Europa e a América. E, na verdade, eu não quero ouvir nenhum dos dois. Não quero ouvir judeus falando em hebraico. E não quero ouvir muçulmanos falando em árabe. Não quero ouvir judeus falando sem parar sobre a Torá e todas aquelas outras bobagens, colocando tefilim e, sabe, fazendo tudo aquilo. Também não quero ouvir o chamado muçulmano para a oração e o bismillah, alhamdulillah, cala a boca. Então é aqui que vou fazer um pouco de contraponto ao Nick, porque deixa eu dizer uma coisa. Você não pode comparar um grupo de 15 milhões de pessoas com um grupo de 2 bilhões de pessoas. Não dá para comparar a influência. Você não pode comparar a tentativa de dominação. O fato de judeus terem crenças religiosas, usarem tefilim e falarem sobre a Torá não deveria afetar Nick Fuentes em nada, sendo totalmente irrelevante. O preocupante é ter 2 bilhões de pessoas tentando dominar. Comparar esses dois grupos como se fossem iguais é uma narrativa perigosa, mas estamos avançando. Agora percebemos que talvez os islamistas sejam o problema, em vez de falar dos judeus como se fossem os 2 bilhões de islamistas tentando dominar. E sabe de uma coisa? Se vai me odiar, pelo menos pare com esse efeito de boato em grupo. Tudo bem. Tudo bem, eu aceito. É um passo adiante. É um bom passo? Não. Você ainda não entende o que está acontecendo? Sim. Você foi manipulada pelas operações psicológicas islâmicas iniciadas há 50 anos para odiar mais os judeus do que as gangues de exploração sexual? Sim, foi. Mas estamos chegando lá. América, isto é a América. Tire isso daqui. Já basta termos que ouvir todo esse espanhol. Isso já é ruim o suficiente. Estou ficando radicalizado porque temos tentado isso. Temos tentado ser um pouco tolerantes aqui na direita radical. E o que acontece é que você dá um dedo para essas pessoas, elas querem o braço. Não sei se diria que tentam ser tolerantes na direita radical. Eu acho que a direita radical, na verdade, só fica feliz de encontrar alguém que se conecta com eles pelo inimigo em comum. Mas, de repente, está começando a perceber que ele espera aí. Talvez a gente tenha sido um pouco enganado. Minha opinião sobre o drama do Nick Fuentes é essa. Deveríamos só terminar de ver o vídeo? Não tenho paciência para assistir ele. Tá, vamos terminar. Todos eles. Sejam judeus, você vê o que acontece com judeus. Você dá um dedo para os judeus, eles querem a mão inteira. Você diz, bom, talvez a gente não deva destruir Israel. Eles dizem que precisamos destruir o Irã. Você dá um dedo para os muçulmanos. Você diz, não deveríamos destruir Gaza. Eles dizem que o Islã vai dominar o mundo. Sem hindus, sem muçulmanos, sem sikhs, sem judeus, nada disso. Sem africanos, fecha tudo. Então, discordo aqui. Não sou contra imigrantes, desde que estejam legalizados e queiram se integrar, sem problema. A maioria dos judeus que conheço nos Estados Unidos é mais americana que judia, o que é normal. Já o debate entre esquerda e direita é outro assunto. Não compare os islamistas que estão tentando dominar e tomar conta com os americanos que tentam, os judeus americanos que vêm para tentar construir algo. É diferente, diferente, diferente. Mas, como eu disse, Nick vai chegar lá, eventualmente. Ou talvez não, pois ele é um extremista de direita e sempre foi problemático desde o início. Ele continuará sendo um problema, já que é inerentemente antissemita. O que os Estados Unidos, ou Nick, não percebem é que boa parte do valor do país vem do multiculturalismo. Não sou fã disso, como vocês já sabem. Os Estados Unidos foram construídos por imigrantes que ajudaram o país. Mas é preciso apoiar os Estados Unidos e os valores judaico-cristãos. Você tem que apoiar o valor da liberdade, da integração e de trabalhar juntos.
Eu não acho que você precise destacar todos os grupos e só apoiar nacionalistas brancos, como o Nick faz. Eu acho esse argumento muito estúpido e, sinceramente, é um argumento de gente com baixo QI. Acho que, se perceber que os islamistas estão tomando muito espaço, isso é positivo. Obrigada pela doação para essa causa.